Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal no YouTube e nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de ecologia, né? Um assunto muito interessante e hoje vai ser a nossa segunda aula. E como todo início de aula, eu irei sempre fazer alguma perguntinha para que no final a gente consiga solucionar essa questão proposta no início. E a pergunta de hoje é: quais as relações existem entre o ser humano e o desequilíbrio dos ecossistemas? E como essas relações elas podem vir a influenciar nas pirâmides ecológicas? E aí a gente pode pensar um pouquinho, né? Mas o que seria essa pirâmide ecológica? Como é que funciona? Às vezes é o primeiro contato de vocês com isso. E eu quero deixar aqui essas 3 imagens correspondentes, né, às pirâmides ecológicas. Eu peço que vocês deem uma olhada e tentem entender um pouquinho, né, tentar saber qual a diferença existe nelas. A partir aí vocês podem ver alguns dados que podem ser visualizados, né, em cada uma dessas 3 pirâmides. Aí eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre isso, né? E o que a gente vai fazer agora? Eu vou tentar explicar para vocês um pouco sobre cada uma dessas pirâmides para que depois a gente possa fazer a leitura, né, de um material também para que a gente possa compreender um pouquinho mais desses assuntos. Essa primeira pirâmide aqui é a pirâmide de biomassa. Mas primeiro, o que seria uma pirâmide ecológica e para que ela serve? Dentro da ecologia, nós temos as cadeias e teias alimentares, que são aquelas representações, né, que mostram qual é o nível de nutrição daquele indivíduo, o que ele come, qual é o comportamento dele naquela cadeia, né? E digamos que as pirâmides ecológicas, elas vêm ser uma representação gráfica dessas cadeias alimentares. É uma forma mais reduzida, né, de dizer o que está descrito em uma pirâmide, em uma cadeia alimentar. As pirâmides ecológicas, elas vão ser divididas em 3. A de biomassa, a de número e de energia, que é o que nós iremos estudar. Os nomes são bem sugestivos, né? A de biomassa, digamos que é a massa corpórea existente dos indivíduos naquela cadeia alimentar. Lá a gente não vai tratar assim um bichinho, 2 bichinhos, não. É a quantidade de massa do corpo daquele indivíduo. Vocês podem perguntar, né? Mas como é que a gente vai fazer isso? Só tirar a massa do corpo para fazer? Bom, na ecologia nós temos os ecólogos que vão fazer, né? Digamos, um exemplo aqui para vocês. Pegar uma área de 1 metro, vão tirar os indivíduos, né? Os organismos daquele ecossistema, irão colocar na estufa, tirar todo aquele resíduo de água e o que sobrar, né, seria a massa corpórea daquele indivíduo. Então, a pirâmide de biomassa vem tratar a quantidade de massa do corpo daqueles indivíduos. Nesse exemplo aqui, vocês podem ver, né, nós temos embaixo, nesse primeiro degrauzinho, 470 gramas de plantas, gramas por metro quadrado, né? Sempre as pirâmides de biomassa vão ter essa unidade. Essas 470 gramas por metro quadrado de plantas, elas serviram de alimentos para 1,6 metros quadrados de insetos. E esses 1,6 metros quadrados de insetos serviram de alimento para 0,1 metros quadrados de sapo. Então, é como classificar de acordo com a massa do corpo, né, em detrimento daquela determinada área, os indivíduos. Essa é a pirâmide de biomassa. Aí nós temos essa outra aqui, que é a pirâmide de número. O que é que vai ser a de número, né? Já é bem mais simples. É a quantidade de organismos que contém. Aqui nós temos um exemplo bem legal, que é essa pirâmide com 100 plantas, né? Essas 100 plantas, elas vão servir de alimento para 300 garfanhotos e esses 300 garfanhotos vão servir de alimentos para 20 aves. Então, é uma representação de acordo com a quantidade de plantas, gafanhotos e aves que existem naquela cadeia alimentar. E dentro dessas duas, né, nós temos ainda mais uma terceira, que é essa aqui. Essa terceira vem dizer a quantidade de energia que existe naquela cadeia alimentar. Como assim, né? Aqui nós temos, né, uma unidade que é o
quilocaloria por metro quadrado ao ano. Sempre nas pirâmides de energia nós vamos ter essa unidade. Aqui embaixo vocês podem ver, né, 40.000 quilocalorias por metro quadrado ao ano de plantas que serviram, né, de alimento para 600 quilocalorias por metro quadrado de insetos, e esses insetos serviram, né, essa quantidade de energia serviu de alimento para 40 quilocalorias por metro quadrado de aves. Então são representações que designam tanto a massa corpórea quanto a quantidade de número, né, dos exemplares daquelas espécies, quanto a energia que é exercida em uma cadeia alimentar. Então lembrem sempre, pirâmides alimentares são representações gráficas de cadeias alimentares que podem ser divididas em número, biomassa e energia. Essa primeira parte, creio eu que tenha ficado bem claro. E o que nós vamos fazer agora? Eu peço que vocês, né, deem um playzinho aqui nesse vídeo e que vocês possam fazer a leitura do gibi que eu deixei disponível para vocês, Mauritia e Pirâmides Ecológicas, porque lá nós vamos ter uma dimensão maior, né, de como funciona esse processo de pirâmides ecológicas e como, né, a gente pode incluir isso no nosso contexto. Depois disso, eu espero que vocês venham, né, aqui novamente para a gente poder terminar a nossa aula. Então, deem um play aí neste vídeo. Vou esperar, né, que vocês tenham dado esse play no vídeo. E o que é que nós vamos fazer agora, né? Vamos discutir um pouquinho acerca desse gibi. Esse gibi, ele vai retratar a personagem Mauritia com um amigo numa comunidade aqui mesmo, né, de Abaetetuba, que está ocorrendo bastante desmatamento. E esse desmatamento, ele está influenciando diretamente no ecossistema daquela comunidade. Como é que funciona? Imagine que nós temos todas essas pirâmides ecológicas, né, teias alimentares, e que um organismo, algum indivíduo dessa cadeia alimentar desapareça. Consequentemente, um problema na cadeia alimentar vai gerar, porque imagine, se todas as plantas do mundo deixassem de existir, elas são os produtores, né, as bases das nossas cadeias alimentares. Então, todos os outros organismos também iriam perecer. Então, a importância de nós preservarmos os ecossistemas para que até mesmo nós, os outros indivíduos, né, os outros organismos em geral, eles tenham um mundo equilibrado, um planeta equilibrado. Porque qualquer interferência humana pode gerar danos, né, que não serão reversíveis se não formos conscientes nessas relações. O desmatamento exacerbado está acelerando o processo de especiação endêmica. Como é que acontece isso, né? Muitas espécies que existem somente em uma região, que são endêmicas, elas estão deixando de existir porque o ser humano está desmatando grandes áreas, e assim aquelas espécies que só existiam naquela localidade estão deixando de existir e o mundo não irá mais ter, né? Por isso que nós temos muitas espécies que estão em extinção, outras que já foram extinguidas. Então nós temos que ter essa consciência, porque todas essas relações, né, voltando para nosso início da aula, todas essas relações que os seres humanos eles estão desempenhando, muitas delas estão acarretando problemáticas para os nossos ecossistemas. E isso vai influenciar diretamente nas pirâmides ecológicas e na vida de todos os outros organismos. Então, fiquem aí sempre ligadinhos, né, nessas questões ambientais. É claro que a nossa aula aqui não pode se prolongar muito, senão a gente iria discutir muito mais coisas, porém vocês podem estar buscando, acessando, pesquisando alguns links que eu deixei para vocês até mesmo no decorrer do gibi, para vocês se aprofundarem nesses conhecimentos, que não é também nada errado, né? Na verdade, vocês deveriam fazer isso. Mas antes de nós encerrarmos, sempre eu vou deixar uma atividadezinha para vocês. Então hoje, qual será a atividade, né? Eu quero que vocês façam um pequeno texto, não precisa ser muita coisa, que contenham propostas de como se prevenir e amenizar as problemáticas nos ecossistemas. Como é que eu posso vir, né, a tentar
minimizar essa situação que está ocorrendo e preservar para que essas problemáticas elas não venham ser desencadeadas para as futuras gerações, né? E até mesmo para mim, no meu planeta, no momento que eu estou vivendo. Então, eu conto com a colaboração de todos vocês, que vocês possam fazer atividade, me encaminhem e até a próxima aula. Obrigada pela presença de todos. Tchau!